Por causa da pandemia do coronavírus, o IFMG do campus de Araçuaí resolveu criar o projeto Além Enem, porque existe uma grande preocupação com o psicológico dos adolescentes. O nosso objetivo é informar e levar conhecimento para você de casa que está nos ouvindo. Esse é o nosso episódio bônus e o tema sobre organização de estudos. Para ser mais específica, a nossa organização de estudos. Nesse episódio bônus, vamos mostrar a vocês a nossa experiência de estudos na quarentena. Eu sou Camila Giardini e faço o terceiro ano do ensino médio no IFMG do campus Araçuaí. Sou Maria Clara Borges e faço o terceiro ano do ensino médio no IFMG campus Araçuaí. E sejam bem-vindos para o nosso episódio bônus. Eu e a Camila participamos de um projeto aqui na cidade de Araçuaí chamado Vale Educar, no qual o pessoal do projeto ajuda a gente a estar estudando. A gente tem monitores, a gente tem apoio deles e tudo mais. E eu e a Camila, a gente tem uma história muito parecida em relação aos estudos. Por isso que a gente decidiu fazer esse podcast bônus, contando sobre a nossa experiência, o que a gente fazia, o que a gente deu certo pra gente, o que não deu certo pra gente. No caso, contar pra vocês a nossa experiência com o estudo, porque a gente também tá em quarentena, aqui na nossa cidade também, as nossas cidades também, tá no meio da pandemia, certo? Sim, e a gente tem uma experiência bastante até parecida, embora muito diferente em vários aspectos, né? Assim, a gente observa muito um padrão de estudos, né? Que é mais aceito, digamos assim. Que geralmente as pessoas querem estudar, elas procuram uma videoaula. Elas procuram assistir alguma coisa, no máximo fazer umas anotações aqui e ali. Mas ver videoaula não significa saber a matéria, sabe? E durante o início do ano, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acabei começando a estudar antes do projeto. E nesse começo de estudo houve muita frustração, houve pouco avanço, pouca evolução, porque eu acreditava também que ver videoaula significava saber a matéria. E a gente sabe que isso não é verdade, né, Clara? Sim, exatamente. Eu mesma, antigamente, fechava muito minha cabeça para esse padrão de estudos que é assistir às aulas, videoaulas. Mas eu não entendia a importância de treinar, de fazer as questões. Porque é que nem você falou, assistir videoaula não significa que você sabe a matéria. Mas quando você treina a fazer esses exercícios, você consegue ver a sua evolução. Antigamente mesmo, eu não via evolução. E aí o projeto que Vale Educar, ele mudou muito meu modo de ver, sabe? Modo de ver o Enem, modo de ver o estudo. E uma coisa que eles falam e que eu levei para minha vida, que é explicar o Enem como se fosse um jogo. Mas não para ser um tipo de competição, que vê que ganha, mas sim porque no Enem existe um padrão nas questões. Que nem é um padrão de conteúdo, um padrão de interpretação, um padrão nas questões. E é fazendo a prova, fazendo as questões do Enem, que você vê esse padrão. Imagine um joguinho de celular, que você joga, e quanto mais você joga, melhor você entende como que joga esse jogo. Você entende as estratégias, você entende como que você vai jogar, o que você tem que fazer. Você vai aprendendo a como ganhar, como... Eu acho que deu para entender. Então, ele segue um padrão também. Ele tem um padrão. Então, quanto mais você treina, você vai descobrindo as façanhas, você vai descobrindo as estratégias, você vai entendendo o padrão que existe. Então, treinar as questões, treinar como que isso é feito, é mais importante do que você ficar horas assistindo uma videoaula e não treinar, não fazer as questões, para ver se você realmente sabe. Porque muita coisa se cobra nas questões que assistindo uma videoaula você não vai saber fazer. Então, existe uma grande importância em fazer as questões. Por isso, esse projeto que caracteriza o Enem como se fosse um jogo, mas não em questão de competição, e sim em questão de você treinar, você fazer. Claro, isso é tão real, sabe? E a gente tá lidando com muita pressão. Pressão da família, pressão da gente mesma. A gente acaba se comparando as formas de estudo, sabe? E treinar, a gente sabe que vai nos ajudar nessa questão até.
sabe? Essa comparação da família, por exemplo, é muito forte pra mim, porque geralmente o meu método de estudo, eu me identifico muito com esse de treinar. E acaba que as pessoas acreditam que estudar ainda, igual eu falei, é ver videoaula. E aí eu não vejo muitas videoaulas. Eu costumo treinar, fazer as questões. E assim, no início eu até ficava desconfortável com isso, de tão enraizado que isso tá, sabe? E eu aprendi muito que, tipo, aquelas pessoas, por exemplo, que passam a reportagem, nossa, estudou 15 horas por dia, 14 horas por dia. Sim, elas são incríveis, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso e tá tudo bem. Não, a gente não está estudando de forma menos produtiva porque não está estudando 14 horas por dia, Clara. Acontece que cada um tem uma forma de estudos e a gente tem que estar confortável com a nossa forma de estudo para poder conseguir estudar em si, sabe? Porque eu mesma, eu estudo menos horas por dia e faço mais questões, sabe? Como aprendi no projeto, né? E assim, no início eu ficava incomodada, achando que não era o suficiente, achando que eu não ia conseguir. E a minha família também achando que eu tava estudando pouco e tudo mais. Mas é a minha forma de estudar. E eu acho muito importante que a gente esteja confortável com a nossa forma para que a gente possa estudar em si. Porque lidar com a frustração, com a pressão, é muito difícil, sabe? Mais do que saber a matéria, na minha opinião, é mais difícil lidar com a frustração, com a ansiedade, com a pressão que envolve esse momento. Tanto do estudo, de passar, de escolher uma profissão, de ter 17 anos, 18 anos. Assim, é um período de muita pressão, sabe? Ô Camila, pressão é uma coisa que pode até atrapalhar nos nossos estudos, porque a gente fica se comparando muito e a gente acaba ficando mal, pra falar bem a verdade. Eu mesmo fico muito mal quando alguém acaba me comparando com alguém. E ainda mais quando compara aos métodos de estudo nossos. Por exemplo, a gente começou a criar o mesmo método de estudos, porque foi ensinado a gente a estar estudando dessa forma. Mas o autoconhecimento é a chave, sabe? Saber o método que melhor funciona para você. Afinal, existem vários métodos de estudos, várias formas de você poder estar estudando. E você tem que conhecer qual melhor funciona para você. Vou dar um exemplo. Existe um método chamado Pomodoro, que não funciona para mim. Que ele, se eu não me engano, é você estudar por um período de tempo e descansar 5 minutos. Depois você volta a estudar, depois descansa por 5 minutos. Pra mim mesmo não funciona. Sério, Clara? Pois pra mim funciona e muito, sabe? Pois é isso que eu vejo. Nós somos pessoas que até uma parte tivemos experiências muito parecidas e até nisso a gente não é parecido. É isso que eu consigo observar, que existem muitas formas de estudarem, muitos métodos de estudos e alguns funcionam, outros não, sabe? Quer dizer, para cada pessoa. Então, vale aí a gente não se sujeitar à forma de outros, não querer achar que se pro outro deu certo, para você também vai dar certo, mas achar a nossa forma de estudar, a que mais funciona para mim, por exemplo. Esse negócio do Pomodoro mesmo me ajuda demais a estudar, sabe? É por esse método que eu estudo todos os dias. Então, assim, acho muito válido mesmo. Parar de se comparar, sabe? Parar de observar a forma do outro e encontrar a nossa própria forma. Sim, olha que engraçado. O Pomodoro não funciona pra mim, mas já funciona pra você. Por isso que a gente tem que testar. Por isso que a gente tem que ver qual melhor funciona com a gente. A gente tem que se conhecer, ver o que funciona pra gente, o que é muito cansativo, o que não é cansativo. Exatamente. Videoaula, por exemplo, eu acho extremamente cansativa. Ainda mais quando são aquelas videoaulas de 30 minutos. Eu não consigo. E é muito importante também a gente se atentar a essa mudança de ares. Porque, assim, é necessário uma distração pro nosso cérebro. É necessário. A gente não consegue ficar ali 30 minutos vendo uma videoaula, 40 minutos, 50 minutos. Assim, eu, particularmente, não consigo. Acho extremamente cansativo. E, assim, essa mudança de ares é muito importante, sabe? Distrair um pouquinho a cabeça, você não acha? Sim, com certeza, minha filha. Além de que, quando você vai mudando, não se deixando se distrair, mudando, por exemplo, o nicho de estudo. Claro que a gente tem que ter um período pra gente descansar.
que nem no método Pomodoro, tem uns 5 minutinhos para você descansar. Esses minutinhos são importantes. É importante o tempo de estudo para você descansar, para você ficar tranquilo, para você não se sobrecarregar. Exatamente. E olha, uma coisa que eu tenho muito para compartilhar é sobre a redação. Nossa, é o único módulo do Enem que a gente pode tirar 1000. E também, assim, e como as questões, redação também é treino, sabe? Então é fazendo as redações, procurando algum professor, algum local para corrigir as redações, sabe? E assim, é muito importante, convenhamos, né? Tem várias disponibilizadas na internet, planilhas de redações nota 1000. Se você pega para poder estudar essas redações, você vai começar a ver também que essas redações nota 1000 seguem também um padrão. E se você pega para estudar a redação, existe também um padrão na redação, na própria redação, existe um modelo que os corretores seguem para dar nota para o aluno. E por isso, de novo, a importância da frequência de treinos, de fazer questões. Além de que, sugestão para vocês ouvintes, fazer simulados, pegar as provas anteriores para poder refazer. Porque além de que você vai estar treinando o tempo, você vai ficar mais apto ao ambiente. Vamos, assim, fazer simulados, eu sugiro que você escolha um dia tranquilo, você comece 1h30, que é o horário do Enem, termine até o horário que iria terminar. Porque eu não sei mais ou menos o horário, mas, por exemplo, se eu não me engano, o dia de redação termina acho que 7h30, eu acho, não tenho certeza. Tô aqui na cabeça, pensando aqui. E aí você vai acostumar com o tempo, porque antes mesmo, eu literalmente dormia em cima da prova. Eu ficava morgada, ficava doida querendo ir embora, ficava querendo desistir. Mas como eu faço com uma amiga, isso me ajuda muito. Se você junta com uma pessoa para poder fazer simulado com ela, você se sente mais incentivado a poder estar fazendo. Porque se você fazer sozinho, você vai querer desistir ou talvez nem fazer. Ô Camila, você tá fazendo simulados? Então, Clara, uma pergunta delicada. Eu tenho tentado, mas confesso que eu ainda durmo em cima da prova. Assim, e até o dia do Enem eu preciso treinar bastante isso. Obrigada pela dica, inclusive. E, assim, e treinar com máscara, gente, porque lembrando que a gente tá na pandemia. E segundo o edital do INEP, do Enem, que saiu no INEP, vai ser necessário usar máscara durante toda a realização da prova. Então, façam o simulado já com a máscara para você estar mais norteado, saber como é que vai ser, sabe? E comemore as vitórias. Fez um simulado? Ótimo, já comemora que você conseguiu terminar um simulado, porque é uma coisa grande, é uma prova pesada, sabe? E a gente não somos máquinas, sabe? Nós não somos máquinas, a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. A gente precisa aliar o estudo à saúde mental, porque no dia da prova, a pressão, a ansiedade é imensa. Se a gente não for cuidando disso aos poucos, durante o ano, durante os meses anteriores, no dia a gente não consegue. Então, se a gente aliar o estudo à saúde mental, a gente não se cobrar tanto, a gente ir com calma, sabe? Eu acredito fortemente que isso vai refletir na hora da prova, que a gente vai estar mais tranquilo, mais menos ansioso e fazer a prova com menos pressão também, porque a calma é tudo nessa hora. E tem muita gente que não dá essa importância pro seu psicológico. Isso é muito importante. O psicológico pode tanto te aliar durante a prova, quanto também pode acabar atrapalhando. Por isso a importância das técnicas de relaxamento. Linkando com o episódio anterior sobre técnicas de relaxamento. Aconselho vocês ouvintes a ouvir, porque está muito bom. Além de que a gente tem que dar importância ao nosso lazer também. Porque como você tinha dito, nós não somos máquinas de estudo. A gente precisa do nosso momento de prazer. Porque a gente está na quarentena, a gente está em casa, dá vontade de ficar deitada assistindo Netflix, dá vontade de procrastinar, dá vontade de ficar deitada mexendo no Instagram. Estudar dentro de casa é muito difícil.
ainda lidando com várias coisas. Nós somos apenas adolescentes, a gente tem que fazer uma prova para poder fazer uma faculdade que talvez a gente seja o curso que a gente realmente quer. Eu, por exemplo, eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou fazer, de qual curso eu vou fazer, de qual cidade que eu vou, mas estou estudando. E essa dúvida toda me persegue muito, porque eu fico indecisa do que eu vou fazer, ou seja, várias perguntas rondam a minha cabeça, e isso atrapalha muito, porque eu fico indecisa do que eu vou fazer, meu destino está incerto, a gente está dentro de casa, a gente está no meio de uma pandemia, e aí as pessoas não dão a devida importância para a saúde mental, a devida importância para o momento de lazer. Mesmo que a gente está no meio de uma pandemia, não tem como a gente sair para festas e tudo, mas a gente tem que ter nosso tempo, sabe? E a gente precisa de um momento para nós. A gente precisa de ajuda psicológica. Porque é muita coisa que passa na cabeça de um adolescente. Escolher o que vai fazer, o trabalho que vai fazer pro resto da vida. E olha que acontece muito, e é totalmente normal, a pessoa entrar na faculdade e não ser o curso que ela quer, né? E aí, muitas dessas perguntas ficam dando na minha cabeça. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? É o que eu quero? E, enfim, resumindo tudo que a gente falou, eu quis ressaltar de volta a importância de fazer a prova, a importância de fazer as questões do Enem. Porque, como eu disse, existe um padrão nas questões, existe um padrão nos conteúdos e nas questões, e é fazendo as questões que você consegue perceber esse padrão. Além de compreender que não somos máquinas e cuidarmos da nossa saúde mental. Procurar ajuda se necessário, procurar os amigos se necessário, não pessoalmente, obrigatoriamente, estamos numa pandemia, galera, mas no WhatsApp, existem muitas ferramentas hoje em dia para isso. Então vamos procurar ajuda, procurar um psicólogo se necessário, respirar um pouco, gente, calma, somos novos ainda, muita pressão envolvida, mas respirar, relaxar, lidar com a ansiedade, lidar com a pressão e estudar um pouquinho. Pessoal, agradeço vocês por nos ouvirem até aqui. Estão convidados a ouvir nossos próximos episódios aqui mesmo nessa plataforma. Nos siga no nosso perfil do Instagram, @anem.enem, para saber as novidades dos próximos episódios. Fique em casa e lembre-se, o IFNMG enfrentar a pandemia junto com você. Estamos juntos. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima.